Fala pessoal, tudo bom? Chegamos ao terceiro episódio da série Sincronia. E nesse episódio eu até estava aqui, dando uma olhada no meu material da radiestesia, da mesa radiônica, para lembrar um pouco sobre os raios coloridos, né? Os 24 raios aí superiores. E quando a gente pensa nos... Por que eu estava pensando nos raios, na verdade? Deixa eu voltar um passo antes. Eu estava pensando nos raios porque eu estava pensando sobre cores. Eu tenho toda a sequência do curso, mas eu estava pensando que efetivamente eu tinha que colocar nessa sequência de vídeos, né? E aí eu estava pensando sobre as cores. Como nós podemos avaliar, pensar quando a gente olha para as cores? O que eu estou transmitindo para vocês estando de preto? O que o meu quadro, de repente, com essas cores aqui, está transmitindo para mim, enquanto profissional e enquanto terapeuta? E assim por diante. Então, todos os dias, quando eu coloco uma cor, uma roupa no meu corpo físico, essa cor vai me trazer algum impulso. Então, da mesma forma, ela me traz um equilíbrio energético ou não, né? Assim, então, como eu posso usufruir das cores nos meus espaços físicos e no meu corpo para que ela me traga a força, o impulso que eu preciso naquele dia? Algo muito interessante, eu não sei se com vocês acontece o mesmo, mas parece que na vida a gente tem fases onde, agora eu tô mais pro preto, agora eu tô mais pro azul, antes eu usava vermelho, agora eu não uso vermelho, e aí você fica naquela assim, né? Por quê? Por que tem períodos da nossa vida que a gente tá mais pra uma cor, períodos que a gente tá mais pra outra? Porque você já parou pra pensar quando você olha um palestrante em cima de um palco? Eu até tava assistindo uma palestra hoje cedo e eu falei pro Kleber, eu falei, olha, você percebe que ou ele tá de conjunto blazer inteiro preto ou é preto com branco. Por que existem esses padrões? É porque alguém já estudou e já sabe como é, o que é transmitido intrinsecamente quando a gente pensa nas cores. Se eu chego para uma entrevista, às vezes eu vou mais formal, vou com uma cor mais escura, para autodefesa, para proteção minha também, né? Diferente de você chegar com um pink, um neon numa entrevista extremamente aberta, extremamente em evidência, não é mesmo? Então, eu queria propor para vocês que vocês olhassem qual é a cor que vocês têm usado mais ultimamente. Quais são as cores que estão dentro dos seus espaços físicos? Quando nós pensamos numa casa, a casa ela representa todas as áreas da nossa vida. Profissional, sucesso financeiro, espiritual, relacionamentos, criatividade, amigos. Que mais? Qual que eu tô esquecendo, gente? Quer ver? Relacionamento, criatividade, amigos, trabalho, sucesso, prosperidade, família. Tá esquecendo a família. Quando a gente pensa nesses elementos, que são os 8 componentes principais dessas áreas da vida pelo Bagua, pelo Feng Shui, nós temos também como sugestões cores ideais para cada um desses baguás, quer ver? Por que isso? Porque a gente, existe um estudo de quais são as cores ideais para cada área, né? E aí como trazer esses elementos para dentro dessas áreas. Mas, Louise, eu não gosto de verde. Como que eu vou pôr verde na minha área da família? Se é o meu quarto, eu não gosto, eu não quero. Olha, você pode utilizar. Por isso que é tão fantástico. Eu fico pensando assim e falo, mas gente, não tem segredo. Você pode utilizar da forma que vai fluir melhor para você. Não quer dizer que você vai pintar cada cômodo inteiro de uma cor. Então, aí aqui é sucesso, eu vou pintar de vermelho. Ali é o outro, vou pintar de rosa. Não dá para ser assim. Porém, você pode usar elementos que tragam essa cor, você pode trazer isso dentro da composição da sua roupa. Eu vou... Por isso que a gente fala muito, né? Você vê muitos restaurantes japoneses, chineses, eu não sei se vocês já repararam. Vai no centro para você ver. Eles têm aqueles gatinhos que ficam fazendo assim dourado. Eles têm itens vermelhos perto do caixa, pendurados muitas vezes, bambus, flautas, que mais? Vermelho, fitas vermelhas.
porque tudo isso são coisas auspiciosas, elas estão sendo indicadas para que você coloque naquela área, muito provavelmente do sucesso, onde está o caixa, dentro daqueles restaurantes. E assim funciona dentro de todos os outros aspectos. A gente pode usar ao nosso favor também, mas não quer dizer que precise ser parede, tirar as paredes brancas e trazer cor nessas paredes. Se você gostar, sim, ótimo. Eu já tive, na outra casa que eu estava, quando era o meu quarto, eu pintei uma parede de um cinza mais escuro e coloquei uns elementos de espelho, umas coisas, ficou bem bonito, porque era uma área ali do meu trabalho e eu tava entendendo que eu precisava focar naquela. Então eu deixei uma única parede pintada e nas outras, de cada baguá dentro daquele meu quarto, eu trouxe um elemento. Então, o que eu quero falar sobre as cores de uma forma mais prática, né? Um resumo aqui pra gente pensar sobre as cores. Eu quero que você observe qual é a sua cor que você está mais usando neste momento. O que ela traz para você? Eu não tô aqui para dizer o significado de cada cor, eu quero que vocês pesquisem também. Tem só cor ali, significado das cores. Se alguém quiser, eu tenho o livro... Ai, senhor. Como que é o nome do livro? Tava com ele na cabeça. É aquele manual das cores, ele tem um significado profundo de todas as cores. Ele é um livro até grossinho, tem em PDF. Se alguém quiser me pede que eu posso compartilhar também, mas daí me pede no privado, tá? E algo bem legal para se pensar é qual é o significado, quais são as cores que eu estou utilizando mais nesse momento, como eu posso compor elas dentro do meu espaço, o que combina melhor em cada espaço para mim, como que eu posso trazer elementos dentro desse espaço. Então, se o elemento a cor da família, eu quero colocar isso de repente dentro do meu quarto, da minha área, da minha família, ou na sala, ou na minha área de sucesso, ou no meu escritório, ou na minha mesa do trabalho, onde eu não posso usar muitos elementos porque eu estou dentro de um espaço corporativo, quais são os elementos que você pode trazer ali para dentro? Então, uma mini estátua, uma imagem, um amuleto, qual cor você precisa trazer? Então, se de repente você trabalha, tá aí, gostei dessa ideia. Se você está no seu espaço corporativo e você quer trazer um pouco mais de dinamismo, qual cor você pode colocar por baixo? Coloca um EVA, de repente, em cima da mesa, assim, e faz como se fosse um tabuleiro, sabe? Não tabuleiro, aquelas pastas que você colocava embaixo para pôr o caderno e escrever em cima, sabe do que eu tô falando? Tipo de couro. Você pode comprar aquilo ou no preto, ou no vermelho, ou no azul. Se você precisa de mais profundidade, vai para um azul marinho, oceano, né? Aquela coisa bem mais profunda. Se você precisa de mais aterramento, traz um marrom aí para o seu elemento. Como que você pode compor isso tudo? Então, dá uma pesquisada nas cores, no significado das cores e começa a pensar, pergunta assim: universo, me mostre de que forma eu posso usar essa cor para trazer essa força, de repente, do aterramento dentro do meu trabalho. Qual elemento posso trazer? Eu posso pôr um vasinho de planta ali, bem pequenininho, uma suculentinha? Eu posso trazer um bambu da sorte? Eu posso trazer aquele gatinho lá do japonês que fica acenando a mãozinha douradinho? O que eu posso trazer para o meu ambiente profissional para me trazer mais força dentro do que eu estou precisando hoje? Mais concentração, mais dinamismo ou mais... como que é essa palavra? Mais força para ir para o mundo, né? Desinibida, isso, trazer uma força mais da comunicação para eu poder seguir em frente. Então, o que você está precisando? Eu convido você para olhar as cores. Não posso fazer por você, né, gente? Não daria, nem daria para explicar todos os significados das cores aqui, mas se quiserem, me pedem um livro que eu mando e aí você dá uma olhada geral em todas essas cores e entende o que você pode trazer de elementos e pergunte, universo, o que eu posso trazer dentro da minha casa para me trazer mais força de comunicação? O que eu posso trazer dentro da minha casa? Em qual cor? Para me trazer mais conexão com o meu divino, com a minha espiritualidade? Então, se faça essas perguntas e entenda quais são as cores e, de repente, em que elementos você pode trazer para dentro do seu espaço, tá bom? De uma forma bem geral, não existe muitas regras. O que existe são as forças das cores e você entender que você vai estar sendo influenciado por ela, você querendo ou não.
Então é melhor que você faça isso de uma forma consciente e use isso a seu favor. E eu acho que é isso, tá bom? Então ficamos aqui no nosso vídeo e aguarde o próximo da sequência para que a gente ainda descubra quais são outros segredos para equilíbrio energético pessoal e do lar, tá bom? Beijo grande para vocês e até a próxima.